Olá, ontem, pela sexta vez, acho eu, assisti de novo um filme que gosto muitíssimo, Sete Dias em Maio, Seven Day in May, né, do grande diretor John Frankenheim. Eu sou Francisco Carlos Teixeira, professor de História Contemporânea da UFRJ. Seven Days in May é um filme político, é um drama político. E isso caracteriza muito a filmografia de Frankenheim. Né? Entre os grandes títulos dele estão Os Bastidores da Guerra, Ronin, A Filha do General, Conexão França, França Connection 2, grandes filmes sobre tensão política e crítica social. Né? O roteiro do filme é nada mais, nada menos do que Rod Serling, né? O mesmo criador de Twilight Zone, né? A Quinta Dimensão, né? Um seriado da minha infância que me assustava muito ao ver. E também o roteirista de Planeta dos Macacos, haja imaginação. O filme é baseado num romance original publicado em 1962 por Fletcher Knebel e Charles Bailey II. Né? O romance foi publicado em 1962 e Rod Serling e o John Frankenheim se reuniram já no final de 63 e rodaram um filme em 1964. Percebam bem, 1964 é um dos auges, né, da Guerra Fria. Nós estamos em cima, né, recém em cima da crise dos mísseis em Cuba, do golpe de Estado militar no Brasil e, a partir daí, golpes de Estado militares em vários países. Né? Tinha acontecido, né, o fechamento de Berlim pelos soviéticos. Então, é uma situação de grande risco de uso, né, da arma nuclear. Né? Estava começando a segunda fase do conflito no Vietnã, então é um filme realmente ligado a isso. São 118 minutos em preto e branco, particularmente a escolha do preto e branco e a escolha da trilha sonora de Jerry Goldsmith, um grande, né, maestro dos filmes de Hollywood, dá ao filme é um preto e branco cheio de nuances, de cinzas, de claro escuro, com uma trilha sonora que te arrasta. E embora seja um filme de ambientes, grande parte e aí eu vou dar logo o spoiler, uma conspiração militar para um golpe de Estado nos Estados Unidos, ele passa essa grande parte em cenas internas, inclusive na Casa Branca, né? Mas tem trechos inteiros, sequências inteiras de navios, marinha, tropas, bases militares, né, nesse sentido. Os trechos na Casa Branca foram facilitados pelo presidente John Kennedy. Né? Kennedy, inclusive, sai com toda a família e o staff para um fim de semana fora, para deixar a Casa Branca para as filmagens feitas por John Frankenheim. Ao contrário, o Departamento de Defesa, o Pentágono, se nega a ceder qualquer espaço, ceder tropas para fazer número, né, nesse sentido, e eles têm um custo grande para reproduzir todos esses ambientes militares. O filme é um filme caro para a época, 3 milhões e 200 mil dólares, mas conseguiu desde o início um grande sucesso de público e sucesso de crítica, que não é sempre a mesma coisa. E, na verdade, criou um choque, porque os americanos, naquele momento, tão ligados à questão de que eles eram o modelo da ditadura, perdão, eles eram o modelo da democracia, e ditaduras e golpes militares, repúblicas de banana, eram os outros, principalmente latino-americanos, né? Eles se veem exatamente na mesma situação em que Brasil, Argentina, Chile se veria imediatamente ali em 1964 em diante. É interessante que causou um impacto muito grande. O filme é uma perfeição.
teve em termos de cinema, em termos de cinemática, mas teve duas indicações para o Oscar de fotografia, exatamente ter optado, naquela época de CinemaScope, né, de coloridos, de cores muito tóxicas, né, nesse sentido, a escolha pelo preto e branco dá exatamente a dimensão trágica, dramática que o filme exige, sempre com a trilha sonora de Jack Goldsmith. E, ao mesmo tempo, né, essa intimidade do poder representada por um elenco absolutamente estelar. Né? Era o elenco mais importante da época. Né? Burt Lancaster, contido, forte, né? Autoritário, né? Nesse sentido. Né? Kirk Douglas, né? Que está na dúvida se ele vai contra as tradições da hierarquia militar ou se ele fica com a Constituição. A Constituição e a cultura, a Constituição dos Estados Unidos e a cultura militar entram em choque. Né? E esse coronel, representado por Kirk Douglas, é a figura básica, né, dessa contradição. Né? Friedrich Marx, perfeito, mas brilhante, um Edmund O'Brien, já velho, já sofrendo os primeiros sinais de Alzheimer, né, que desempenha um papel fundamental em toda a trilha. Martin Balsam também, como secretário do presidente, tem um papel fundamental. E uma gloriosa, uma lindíssima Ava Gardner, que ocupa toda a cena quando ela aparece. Que não tem nenhum papel maior, a não ser um momento da trama. Esse momento da trama eu não vou contar, não. Um momento da trama em que ela se torna uma figura fundamental, já que ela era amante do general Scott, representado por Burt Lancaster, que é o chefe da conspiração militar, e também uma mulher pela qual o coronel Diggs, né, se apaixona e tem acesso, assim, digamos, à intimidade do general golpista, que, como todos esses golpistas de extrema-direita, fala em família, pátria, o modo de vida americano, isso em 1964, né, em Deus, em civilização, mas mantém uma amante, né, oficial estabelecida em Washington, né, que é essa belíssima, estupenda Ava Gardner. Tudo gira em torno de um acordo de desarmamento com a União Soviética, que os militares não aceitam, liderados pelo general Scott, Burt Lancaster, e por alguns senadores de extrema-direita. Há alusões diretas ao macartismo, à extrema-direita, ao fascismo, inclusive, colocado ali. É muito interessante, né, que o filme, e isso é uma característica de Rod Serling, né, de Twilight Zone, né, a presença de negros. Né? É um filme de 1964, quer dizer, está no auge da luta pelos direitos civis, né? Martin Luther King e depois da morte de Kennedy, Johnson enfrentando tudo isso. Né? E há negros em todas as cenas, e não apenas como mordomo ou copeiro da presidência. Há negros em todos os ambientes nesse sentido. Isso é também um rompimento na época. Embora o grande rompimento seja isso, né? Os militares americanos contra a Constituição dos Estados Unidos. Infelizmente, o filme não ganhou nenhum Oscar. Seria exigir demais. Né? Ganhou uma série de prêmios pelo mundo afora, na Inglaterra, na Dinamarca, na França, na Itália, mas nos Estados Unidos não, porque ver a possibilidade de um golpe de Estado dado pelos patriotistas americanos seria impossível naquele momento que Hollywood concordasse e desse prêmios a isso. Pouco importa prêmios e Oscars e etc. Né? Essa
performance de Burt Lancaster, Kirk Douglas e Edmund O'Brien e Marsh, né? É fantástica, é tensionada, tem muito pouco romance, não tem uma piada, ninguém ri. E em alguns momentos, os silêncios, né, e os olhares, por exemplo, entre Burt Lancaster e Kirk Douglas, que tiveram que renunciar ao seu estrelismo. Havia uma eletricidade, e essa eletricidade talvez tenha sido muito boa para reproduzir a eletricidade entre o general e o general golpista e o coronel, né, apegado à Constituição dos Estados Unidos, né, que advém, inclusive, da eletricidade entre Lancaster e Douglas, né, que eram duas estrelas e estavam disputando ali quem era o maior ator americano naquele momento. O filme é fantasticamente importante e ele pode ser utilizado para nós, historiadores, de duas formas. Em primeiro lugar, o filme é um documento de época. Ele foi feito em 1964 sobre eventos que teriam acontecido, né? É ficcional, claro, mas poderiam ter acontecido em 1964. Né? Então, não é um filme sobre época, é um filme da época e traz todo o clima, né, da Guerra Fria e da possibilidade do uso das armas nucleares. Né? Em segundo lugar, em termos da metodologia da história do tempo presente, o filme pode ser utilizado em enlaces do presente para o passado, tanto sobre o governo Trump e o fato dele ter tentado um golpe de Estado, e não se sabe o que ele pode fazer mesmo agora, e outros casos, como no caso no Brasil, do tentativa falhada de golpe de 8 de janeiro. Então, enlaces entre o passado e as origens desse pensamento de extrema-direita são elementos fundamentais aí. Aconselho vocês, professores da rede pública, a utilizarem em sala de aula 7 Days in May. Ele está disponível no YouTube com legendas bastante bem colocadas, como um instrumento de história do tempo presente e de história e cinema. Obrigado. Até logo.